Hoje vamos estudar a raiz quadrada. Portanto, tem aqui uma banda desenhada. Portanto, no final da aula, vamos ler e tentar responder à questão. Portanto, é necessário estar atento para depois dar resposta à pergunta. Certamente já observaste na tua calculadora o símbolo. Portanto, este símbolo é o sinal de radical. Aqui em cima coloca-se o índice do radical. Portanto, neste caso, quando tem nada, é como se tivesse um 2. Por isso é que se chama raiz quadrada de A. O A é o radicando. Portanto, o número que se encontra debaixo da raiz do sinal de radical chamamos radicando. O radicando tem que ser, no caso das raízes quadradas, sempre superior ou igual a zero. Mais adiante veremos porquê. Tem aqui uma pequena curiosidade, portanto, depois leio. Pega na tua calculadora e procura o sinal de radical e determina. Portanto, vamos agora pegar nas calculadoras e determinar a raiz quadrada de 4, de 9, 16 e 25. Antes de avançarem, vamos estar atentos porque a forma como se determina uma raiz depende das calculadoras, dos modelos das calculadoras, está bem? Ora, como calcular raiz quadrada de 196? Há calculadoras que escreve primeiro o sinal de radical e depois o radicando, igual. Há outras que a raiz quadrada, portanto, encontra-se na parte superior. Então, para aceder à parte superior, temos que carregar ou teclar, portanto, no second ou no shift, está bem? E depois é sempre a mesma história, inserimos o radicando e o sinal de igual. Há outras ainda, primeiro temos que pôr o radicando e, em seguida, o sinal de radical. Vamos então voltar, podem começar a determinar as raízes pedidas, portanto, raiz quadrada de 4. Ora bem, raiz quadrada de 4 é igual a 2, raiz quadrada de 9 é igual a 3, de 16 é igual a 4 e raiz quadrada de 25 é igual a 5. E porquê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4, porque 3 ao quadrado é igual a 9, porque 4 ao quadrado é igual a 16 e porque 5 ao quadrado é igual a 25. Como 2 elevado ao quadrado é 4, disse que 2 é a raiz quadrada de 4 e escreve-se raiz quadrada de 4 é igual a 2, que se lê precisamente o que eu acabei de dizer, não é? Qual será então a raiz quadrada de 100? Então temos que pensar qual é o número que multiplicado por si próprio ou elevado ao quadrado é 100. Portanto, facilmente vemos que a raiz quadrada de 100 é 10. Porquê? Porque 10 ao quadrado é igual a 100. Temos aqui a generalização, não é? Vamos então ver porque é que o radicando tem que ser sempre, no caso das raízes quadradas, um número superior ou igual a 0. Portanto, propus aqui um exemplo, qual será a raiz quadrada de menos 9? Qual é o número? O que é que temos que pensar? Qual é o número que elevado ao quadrado dá menos 9? Diz o bonequito, estou farto de pensar, acho que não há, porque nenhum número multiplicado por ele próprio dá um número negativo. Claro que ele tem toda a razão, não é? Portanto, precisamente é por isso mesmo que o radicando, no caso das raízes quadradas, tem que ser sempre um número superior ou igual a 0, está bem? Repara que não existe qualquer número cujo quadrado seja um número inteiro negativo, pelo que só faz sentido determinar a raiz quadrada de números inteiros não negativos, portanto, positivos ou 0, ou iguais a 0. Portanto, vão resolver este exercício. Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 ao quadrado é igual a 144. Raiz quadrada de 0 é igual a 0, porque 0 ao quadrado é igual a 0. E por aí fora. Determina com duas casas decimais, portanto arredondada às centésimas, o valor de raiz quadrada de 27 e raiz quadrada de 59. Com este exercício se vê que a raiz quadrada de um número nem sempre é um número inteiro, não é? Observa o esquema seguinte. Podes concluir. Ora, olhando para o esquema, facilmente verificamos que a operação elevar ao quadrado é inversa da raiz quadrada. Porquê? Porque o que uma faz, a outra desfaz. Ora, reparem lá. 6 ao quadrado dá 36,
mas 6 quadrado a 36 é 6, está bem? Portanto, se diz que estas duas operações são inversas. A operação raiz quadrada é inversa da operação elevar ao quadrado ou vice-versa. Quando uma operação desfaz o que a outra faz, as duas operações dizem-se inversas. Aqui é outro exemplo, portanto, raiz quadrada de 121 é 11 e 11 elevado ao quadrado a 121. Qual a utilidade da raiz quadrada na vida real? Então vamos pensar em duas questões muito simples. Primeira, qual é a área de um quadrado cujo lado tem 3 cm de comprimento? Ora, toda a gente sabe responder esta pergunta, não é? Portanto, sendo a área de um quadrado igual a L ao quadrado, ou L vezes L, então a área deste quadrado é igual a 3 vezes 3, que é 9 cm quadrados. Qual o comprimento do lado de um quadrado com 81 cm quadrados de área? Repara que este problema é inverso do anterior. Dão-nos a área e pedem-nos o lado. Então, para encontrar o comprimento do lado, temos que pensar qual é o número que elevado ao quadrado dá 81. E facilmente vemos que o lado deste quadrado, que tem de área 81, é igual a 9 cm. Porquê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Então, eu posso escrever o quê? A área é igual a 81, por sua vez a área é igual a L ao quadrado, então L ao quadrado é igual a 81, ou 81 é igual a L ao quadrado, e como a operação potenciação, portanto, o expoente 2 é a inversa da raiz quadrada, a potência passa para ali em forma de raiz, passa para outro membro, está bem? Portanto, L é igual a raiz quadrada de 81, que é 9. Outra questão, quanto meio do lado de um quadrado cuja área é 2056 cm quadrados. Logicamente que esta é quase impossível fazer de cabeça, portanto, teremos que fazer o quê? Ora, a área do quadrado é igual a 2056, portanto, L é igual a 2056. Por outro lado, a operação elevar ao quadrado é a inversa da operação raiz quadrada, portanto, podemos escrever L é igual a raiz quadrada de 2056 e depois, pegando na calculadora, verificamos que o lado deste quadrado que tem de área 2056 cm quadrados é aproximadamente igual a 45,443, porque é pedido para apresentar o resultado às milésimas. Será que já consegues responder à questão colocada pelo senhor do diapositivo anterior? Portanto, se bem se recordam, ele perguntava qual é a utilidade da raiz quadrada. Muito bem, a raiz quadrada serve essencialmente para determinar o lado de um quadrado quando é conhecida a sua área. Está bem? Portanto, a raiz quadrada serve essencialmente para determinar o lado de um quadrado do qual se conhece a área. De um modo geral, determina-se o lado de um quadrado de área A, calculando a raiz quadrada de A, ou seja, L é igual à raiz quadrada de A. Portanto, quando eu sei a área de um quadrado e pretendo conhecer o lado, basta-me fazer raiz quadrada da área. Lado é igual à raiz quadrada da área do quadrado. É por isso que se chama raiz quadrada. Vamos agora ver o que é isto, então, que é este outro conteúdo, quadrados perfeitos. E para isso, para vocês perceberem, eu coloquei aqui 4 quadrados. Portanto, e aqui uma tabela, quadrado A, B, C e D. Medida do lado, do 1 é, portanto, o quadrado A é 1, do quadrado B 2 cm, do lado do quadrado C 3 e por aí fora. Então, se o quadrado A tem de lado 1, a área é 1 vezes 1, que é 1. Quadrado B, o comprimento do lado é 2, portanto a área é 2 ao quadrado, que é 4. E por aí fora. Então, eu, aos números 1, 4, 9 e 16 são todos quadrados perfeitos. E porquê? Porque a sua raiz quadrada é um número inteiro. Portanto, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4, está bem? Portanto, quer dizer que o comprimento do lado é inteiro, são números inteiros, está bem? E é precisamente isso o que são quadrados perfeitos. São todos os números inteiros não negativos cuja raiz quadrada é um número inteiro. Exemplos, tem aqui 0, 1, tal.
Portanto, o número 5 não é ao quadrado perfeito, porque a sua raiz quadrada não é um número inteiro. Um exercício determinou o menor quadrado perfeito superior a 500. Explica a tua resposta. Ora bem, quando eu pretendo determinar quadrados perfeitos, basta fazer o quê? Basta elevar qualquer número ao quadrado. Portanto, então, qualquer número inteiro, não é? Portanto, 0 ao quadrado é 0, 0 é um quadrado perfeito, 1 ao quadrado é 1, 1 é um quadrado perfeito. Mas como eu quero superior a 500, não me adianta nada começar por 1, por 0, por aí fora. Então vou logo para o 20, por exemplo, 20 ao quadrado é 400. Ora, não chega, então passo para o 21. 21 ao quadrado, 441, por aí fora. Então, 22 ao quadrado, 484. Mas quero superior a 500. Logo, 23 ao quadrado é igual a 529. Ora, cá está ele. Este é o quadrado perfeito superior a 500 e o menor quadrado perfeito superior a 500, está bem? Portanto, raiz quadrada de 529 é igual a 23. Portanto, a resposta seria 529. Conclusão: para achar quadrados perfeitos, basta terminar o quadrado e um número, isto é, elevar o número ao quadrado. E termino a aula, espero que tenham gostado e percebido tudo, está bem?